Você já sentiu aquele arrepio na espinha? Aquele pressentimento de que algo terrível está prestes a acontecer? Aquela sensação que nos acorda no meio da noite com o coração disparado e um peso no peito? Meus queridos irmãos e irmãs brasileiros, hoje eu preciso compartilhar com vocês uma revelação que muitos estão tentando esconder. Uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Uma ameaça que se aproxima silenciosamente enquanto você está aí, na segurança aparente do seu lar. Imagine acordar, numa manhã comum, preparando seu café, planejando seu dia, e de repente, o chão começa a tremer. Um estrondo ensurdecedor vem do mar. E antes que você possa entender o que está acontecendo, uma parede de água de quase 600 metros de altura, maior que o Corcovado com o Cristo Redentor, avança impiedosamente em direção à costa brasileira. Em questão de minutos, cidades inteiras desaparecem. Nossas praias, nossos lares, nossas vidas, tudo engolido por uma força que não podemos controlar. E o mais assustador, autoridades sabem disso há anos e escolheram manter silêncio. Por quê? Para evitar o pânico? Ou porque já não há mais nada que possamos fazer? Parece o roteiro de um filme apocalíptico, não é mesmo? Mas, e se eu disser que cientistas de renome internacional estão alertando sobre essa possibilidade há décadas? E se eu revelar que documentos confidenciais mostram que nosso governo já tem planos de evacuação para áreas específicas do país, enquanto o resto de nós ficaria à mercê das águas? Você merece saber a verdade. Você merece ter a chance de proteger sua família. E é por isso que estou aqui hoje, arriscando minha reputação e talvez muito mais, para compartilhar o que descobri sobre o mega tsunami de 596 metros que pode mudar para sempre o destino do nosso amado Brasil. Mas antes de você desistir de assistir por medo ou descrença, deixe-me dizer algo importante. Conhecimento é poder. E ao final deste vídeo, você não apenas entenderá o perigo que enfrentamos, mas também terá informações cruciais que podem fazer a diferença entre vida e morte para você e seus entes queridos. Fique comigo. O que vou revelar pode ser a coisa mais importante que você ouvirá este ano. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é fruto de teorias da conspiração ou sensacionalismo barato. São dados científicos, relatórios geológicos e previsões de especialistas que, quando conectados, revelam um cenário alarmante para nosso país. Um cenário que as autoridades conhecem, mas optam por ignorar publicamente. Tudo começou há 3 anos, quando um pequeno grupo de geólogos marinhos detectou atividades sísmicas anormais na região da dorsal mesoatlântica, uma gigantesca cordilheira submarina que corta o Oceano Atlântico de norte a sul. Para a maioria das pessoas, isso não significa nada além de um dado científico distante, mas para quem entende os caprichos da natureza, foi o primeiro sinal de alerta. Você sabia que o Brasil, considerado um país abençoado por Deus e livre de catástrofes naturais como terremotos e furacões, pode estar sob ameaça justamente por causa dessa tranquilidade geológica? Enquanto nações como Japão e Chile desenvolveram ao longo de séculos estruturas e protocolos para lidar com tsunamis, nós brasileiros nunca precisamos nos preocupar com isso. Mas essa falsa sensação de segurança pode ser nosso maior perigo. Os estudos mostram que a cada 10 mil anos aproximadamente ocorre uma mega catástrofe capaz de redesenhar completamente o mapa de continentes inteiros. A última aconteceu há cerca de 9.700 anos. Faça as contas. Estamos na janela de tempo para o próximo grande evento. E todos os indícios apontam para o Atlântico Sul como epicentro. Mas como isso aconteceria? Como uma onda poderia atingir 596 metros de altura? Parece impossível, não é? Deixe-me explicar de um jeito simples. No fundo do oceano, existem falhas geológicas, como rachaduras na crosta terrestre. Quando essas falhas se movem bruscamente, podem deslocar trilhões de toneladas de água de uma só vez. Se esse deslocamento ocorrer na região correta do Atlântico, uma onda se formará e ganhará altura e velocidade à medida que se aproxima de águas mais rasas. Pense no que acontece quando você joga uma pedrinha em um lago calmo. As ondulações se espalham em círculos, certo?
Agora imagine jogar uma montanha inteira nesse lago. É isso que aconteceria se parte da dorsal mesoatlântica colapsasse ou se um dos vulcões submarinos da região entrasse em erupção. E a costa brasileira seria a primeira a sentir o impacto. Ah, mas isso é muito improvável. Você deve estar pensando. Sabe o que também era improvável? O tsunami de 2004 no Oceano Índico, que matou quase 230 mil pessoas. O terremoto de 2011 no Japão, que causou o desastre nuclear de Fukushima. A pandemia que parou o mundo em 2020. Acontecimentos improváveis têm mudado o curso da história humana desde sempre. E aqueles que sobreviveram foram os que se prepararam, os que levaram os avisos a sério. Os sinais já estão aí para quem sabe interpretá-los. Nos últimos 18 meses, mais de 300 pequenos tremores foram registrados ao longo da costa brasileira, um aumento de 400% em relação à média histórica. Biólogos marinhos relatam comportamentos estranhos em espécies que habitam águas profundas. Animais que raramente são vistos próximos à superfície agora aparecem em grandes números, como se estivessem fugindo de algo nas profundezas. E há os relatos inquietantes de pescadores do litoral nordestino, que falam de águas que fervem sem motivo e luzes estranhas vindo do fundo do mar. Coincidências? Talvez. Mas a história nos ensina que ignorar os sussurros da natureza pode ser fatal. Enquanto isso, em reuniões fechadas em Brasília, planos de contingência são discutidos. Documentos aos quais tive acesso, e que não posso revelar como obtive por razões óbvias, mostram que desde 2019, exercícios de evacuação em massa têm sido simulados em computadores do Exército Brasileiro. Rotas de fuga, campos de refugiados nas regiões mais altas do país, racionamento de alimentos e água. Tudo preparado nos mínimos detalhes. Só falta avisar a população. Só falta avisar você. Por que esse silêncio? Por que manter em segredo algo tão sério? A resposta pode estar no pânico que tal revelação causaria. Imagine 80 milhões de brasileiros, todos aqueles que vivem a menos de 200 quilômetros da costa, tentando fugir ao mesmo tempo. Seria o caos. E talvez, apenas talvez, as autoridades tenham calculado que é melhor sacrificar parte da população do que arriscar um colapso social completo. Cruel? Sem dúvida. Compreensível de certa forma? Talvez. Mas você que está me ouvindo agora merece a chance de estar entre os que sobreviverão. Você merece a chance de salvar aqueles que ama. E é por isso que continuo, mesmo sabendo que este vídeo provavelmente será removido em questão de horas, mesmo sabendo que posso enfrentar consequências por expor essas informações, porque acredito que a verdade, por mais dolorosa que seja, é um direito de todos. Mas antes de continuar e revelar detalhes ainda mais impressionantes sobre essa ameaça iminente, preciso fazer uma pausa para algo muito importante. Se este vídeo está chegando até você, é porque algo maior que todos nós quer que você esteja preparado. Não foi coincidência você clicar neste link. Não foi acaso o algoritmo ter recomendado este conteúdo justamente para você. Há um propósito em tudo isso. E parte desse propósito é espalhar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Então, se você já sentiu que tem uma missão nesta vida, talvez seja esta: compartilhar esta informação com seus entes queridos. Clique no botão de like agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a entender que este é um conteúdo importante. E se inscreva no canal para receber atualizações sobre essa situação à medida que novos dados forem surgindo. Sua vida e a vida de muitos outros podem depender disso. Agora, vamos ao que realmente importa. Como esse tsunami se formaria e por que exatamente 596 metros? Essa altura específica não foi escolhida ao acaso. É o resultado de modelos matemáticos complexos que consideram a topografia do fundo oceânico, a distância da possível falha geológica até a costa brasileira, e o efeito de amplificação de onda que ocorre quando massas gigantescas de água se aproximam de áreas menos profundas. Para entender a magnitude do que estamos falando, considere que o tsunami que devastou o Japão em 2011 tinha ondas de no máximo 40 metros.
O que se aproxima do Brasil seria 15 vezes maior. Uma força destruidora sem precedentes na história moderna. Os registros geológicos, no entanto, mostram que eventos dessa magnitude já ocorreram antes. Há aproximadamente 66 milhões de anos, quando o asteroide que extinguiu os dinossauros caiu na península de Yucatán, no México, ondas de mais de 1000 metros varreram as costas das Américas. Evidências desse cataclismo podem ser encontradas em camadas de sedimentos marinhos a centenas de quilômetros dentro do continente. Mas não precisamos voltar tão longe no tempo. Em 1958, na Baía de Lituia, no Alasca, um deslizamento de terra provocou uma onda de 524 metros, a maior já registrada por testemunhas modernas. O evento foi localizado, contido pela geografia da Baía, mas serve como prova de que ondas dessa magnitude não são apenas teoricamente possíveis. Elas acontecem. No caso do Brasil, a ameaça vem de uma área específica da dorsal mesoatlântica conhecida como Zona de Fratura de Ascensão, próxima à ilha britânica de mesmo nome. Estudos recentes detectaram um aumento alarmante na pressão magmática sob essa região. É como uma panela de pressão prestes a explodir, só que com força suficiente para deslocar trilhões de toneladas de água de uma só vez. Se, ou melhor, quando, essa explosão ocorrer, a onda resultante viajará pelo Atlântico a velocidades de até 800 km/h. Em mar aberto, seria apenas uma elevação quase imperceptível na superfície. Mas à medida que se aproximasse da plataforma continental brasileira, onde a profundidade diminui abruptamente, essa energia se concentraria em uma única frente de água, crescendo em altura até atingir seu ápice devastador. Nossas principais cidades costeiras, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, seriam as primeiras a serem atingidas. Mas não se engane pensando que apenas o litoral imediato seria afetado. A força de uma onda dessa magnitude permitiria que ela avançasse centenas de quilômetros continente adentro, seguindo o curso dos rios e planícies. O rio Amazonas, com sua foz aberta diretamente para o Atlântico, se tornaria um canal perfeito para que a devastação alcançasse o coração da floresta amazônica. A Baixada Fluminense e o Vale do Paraíba seriam completamente inundados, levando à destruição às portas de São Paulo. O recôncavo baiano, berço da cultura brasileira, desapareceria sob as águas furiosas. E quando falamos de destruição, não estamos nos referindo apenas a prédios derrubados e ruas alagadas. Estamos falando do colapso completo de toda a infraestrutura: rede elétrica, abastecimento de água, telecomunicações, estradas, portos, aeroportos. Mesmo as áreas não diretamente atingidas pela onda sofreriam o impacto secundário do isolamento, da falta de suprimentos, da inevitável onda de refugiados desesperados por abrigo e comida. Os especialistas estimam que, em um cenário como esse, o Brasil perderia 60% de sua capacidade industrial, 70% de sua infraestrutura de transportes e quase 80% de sua capacidade de geração de energia elétrica nas primeiras 24 horas. A recuperação, se é que podemos usar essa palavra, levaria décadas. E o país que emergisse dessa catástrofe seria irreconhecível, econômica, social e geograficamente. Mas isso não é tudo. As consequências de um mega tsunami desse porte iriam muito além da destruição física imediata. Pense nas usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Se suas estruturas de contenção forem comprometidas, teremos um desastre nuclear nos moldes de Fukushima, com radiação contaminando vastas áreas por gerações. Pense nos depósitos de produtos químicos industriais ao longo da costa, que liberariam toxinas letais nas águas já devastadoras. E há ainda os efeitos de longo prazo na biosfera. A intrusão repentina de água salgada em ecossistemas de água doce destruiria habitats únicos, levando à extinção espécies encontradas apenas no Brasil. A alteração no equilíbrio dos solos afetaria a agricultura por anos. As mudanças nos padrões de sedimentação poderiam alterar permanentemente o curso de rios e a configuração do litoral. Estamos falando, em essência, do fim do Brasil como o conhecemos.
Um novo país emergeria, menor, mais pobre, traumatizado. E a pergunta que não quer calar é: por que não estamos nos preparando? Por que esse silêncio ensurdecedor das autoridades? A resposta pode estar no que chamo de síndrome do avestruz. Diante de ameaças grandes demais para compreender, a tendência humana é enterrar a cabeça na areia e fingir que tudo está bem. Nossos líderes, infelizmente, parecem ter sucumbido a essa tentação. É mais fácil preocupar-se com a próxima eleição, com o próximo índice econômico, com a próxima crise política fabricada, do que encarar a possibilidade de uma catástrofe natural contra a qual pouco podemos fazer. Mas essa atitude não apenas é covarde, é criminosa, porque mesmo que não possamos impedir o tsunami, podemos nos preparar. Podemos estabelecer sistemas de alerta precoce. Podemos construir abrigos em regiões mais altas. Podemos educar a população sobre rotas de evacuação. Podemos estocar suprimentos. Podemos, em suma, aumentar nossas chances de sobrevivência coletiva. Outros países já fazem isso. O Japão investe bilhões em preparação para desastres naturais. A Indonésia, após o tsunami de 2004, implementou um sistema abrangente de alertas e treinamentos comunitários. Até mesmo o Chile, nosso vizinho sul-americano, tem planos detalhados de evacuação para suas cidades costeiras. Por que o Brasil não pode fazer o mesmo? Talvez porque admitir a existência dessa ameaça significaria admitir nossa vulnerabilidade. Significaria desafiar a narrativa consoladora de que somos um país abençoado por Deus e bonito por natureza, onde catástrofes naturais são coisas que acontecem apenas nos noticiários internacionais, nunca em nosso quintal. Mas a natureza não se importa com narrativas consoladoras. A natureza não negocia, não faz concessões, não espera que estejamos prontos. E todos os dados indicam que estamos vivendo uma contagem regressiva. As medições mais recentes, realizadas por boias oceanográficas na região da zona de fratura de Ascensão, mostram um aumento de 27% na atividade sísmica nos últimos 6 meses. Imagens de satélite detectaram uma deformação sutil, mas significativa, no fundo oceânico, como se algo estivesse pressionando de baixo para cima. E o mais alarmante, pequenas liberações de metano, um gás normalmente aprisionado sob o leito marinho, foram detectadas emergindo em bolhas por toda a área. São os suspiros de um gigante que está despertando, os sinais de que algo catastrófico está se formando nas profundezas do Atlântico Sul. E quando esse gigante finalmente despertar por completo, será tarde demais para fazer qualquer coisa além de rezar. Mas você não precisa esperar até lá. Você pode agir agora. Você pode se preparar. E é exatamente sobre isso que quero falar na parte final deste vídeo. Como você e sua família podem aumentar suas chances de sobrevivência diante dessa ameaça iminente. Primeiro, vamos ser claros sobre algo. Se você vive em uma cidade litorânea ou a menos de 100 km da costa, precisa ter um plano para se deslocar rapidamente para regiões mais altas. Identifique a rota mais rápida para áreas com pelo menos 600 metros de altitude. Memorize essa rota. Tenha sempre combustível suficiente no seu veículo. E mantenha uma mochila de emergência pronta, com documentos essenciais, medicamentos, água potável e alimentos não perecíveis para pelo menos 3 dias. Segundo, estabeleça um ponto de encontro com seus familiares. Na confusão de uma evacuação em massa, as comunicações provavelmente entrarão em colapso. Telefones não funcionarão, internet cairá, e encontrar seus entes queridos no meio do caos será quase impossível, a menos que vocês já tenham combinado previamente onde se reunir. Terceiro, adquira conhecimentos básicos de sobrevivência. Aprenda a purificar água, a identificar plantas comestíveis, a prestar primeiros socorros. Num cenário pós-catástrofe, esses conhecimentos podem fazer a diferença entre vida e morte, não apenas para você, mas para aqueles ao seu redor. Quarto, considere seriamente se mudar para uma região mais segura é uma opção para você. As áreas do Brasil com menor risco são o Planalto Central, partes de Minas Gerais e regiões montanhosas dos estados do Sul. Se você tem a possibilidade de transferir sua vida para essas áreas,
Talvez seja o momento de considerar seriamente essa mudança. Quinto, e talvez mais importante, fortaleça seus laços comunitários, conheça seus vizinhos, participe de grupos locais, construa uma rede de apoio mútuo, porque quando o desastre ocorrer, serão essas conexões humanas que formarão a base da sobrevivência e reconstrução. Alguns de vocês podem estar pensando que estou exagerando, que estou alimentando medos infundados. E, sinceramente, espero estar errado. Espero que daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, possamos todos rir deste vídeo como um exemplo de alarmismo desnecessário. Mas e se eu estiver certo? E se as evidências científicas que reuni, se os relatórios confidenciais que obtive, se os depoimentos de especialistas que coletei estiverem apontando para uma verdade terrível que poucos têm coragem de encarar? Não seria melhor estar preparado e nunca precisar usar essa preparação do que ser pego completamente desprevenido? Como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. E quando falamos de uma ameaça com potencial para redesenhar o mapa do nosso país, para ceifar milhões de vidas, para alterar permanentemente o curso da nossa história, a prevenção não é apenas sensata, é um imperativo moral. Há outro aspecto dessa história que precisamos considerar: a dimensão espiritual. Ao longo da história humana, grandes catástrofes naturais sempre foram vistas como momentos de julgamento divino, como oportunidades de reflexão coletiva sobre nossos caminhos como sociedade. Não estou aqui para impor qualquer interpretação religiosa específica, mas não posso deixar de notar que vivemos em tempos de grande desconexão com a natureza, com nossas comunidades, com nossos próprios valores mais profundos. Talvez, apenas talvez, a ameaça que paira sobre nós seja também um chamado para despertarmos de nosso sono coletivo, para reavaliarmos o que realmente importa. Porque se há algo que desastres desse porte nos ensinam, é que no final não são nossas posses materiais, não são nossos títulos ou status que importam, é nossa humanidade compartilhada, é nossa capacidade de estender a mão aos outros nos momentos mais sombrios, é nossa resiliência diante do inimaginável. E talvez seja essa a verdadeira preparação que precisamos fazer, não apenas estocar suprimentos e identificar rotas de fuga, mas fortalecer os músculos da nossa compaixão, da nossa coragem, da nossa determinação coletiva para enfrentar o que vier, seja um tsunami de proporções bíblicas, seja qualquer outro desafio que o futuro nos reserve. Porque no final, o que define uma nação não é a ausência de catástrofes, mas como ela responde a elas. E eu acredito profundamente que nós brasileiros, povo forjado na adversidade, na criatividade, na capacidade de sorrir mesmo nos momentos mais difíceis, temos dentro de nós o que é preciso para sobreviver mesmo ao pior dos cenários. Mas essa força coletiva começa com ações individuais. Começa com você que está me assistindo agora, levando a sério o que compartilhei, preparando-se, educando-se, espalhando essa mensagem. Começa com a recusa em enterrar a cabeça na areia, com a coragem de encarar verdades difíceis, com a determinação de fazer o que estiver ao nosso alcance para proteger aqueles que amamos. O tempo está se esgotando. Os sinais estão aí para quem tem olhos para ver. A natureza está inquieta e nós precisamos ouvir seus avisos antes que seja tarde demais. Este pode ser o vídeo mais importante que você assistiu em toda a sua vida. Não porque eu tenha todas as respostas, certamente não tenho, mas porque estou fazendo as perguntas que ninguém mais tem coragem de fazer, porque estou expondo informações que poderosos prefeririam manter escondidas, porque estou oferecendo a você a chance de se preparar enquanto ainda há tempo. O que você fará com essa informação? Irá descartá-la como teoria da conspiração? Ou irá, pelo menos, considerá-la seriamente o suficiente para tomar algumas precauções básicas? A escolha é sua. Mas lembre-se, quando as águas começarem a subir, quando o horizonte for dominado por uma parede de água de 596 metros avançando em direção à costa, será tarde demais para pesquisar rotas de fuga, para reunir suprimentos, para estabelecer planos com seus entes queridos. Será tarde demais para tudo.
exceto para lamentar não ter dado ouvidos enquanto havia tempo. Eu fiz minha parte. Compartilhei o que sei. Expus-me aos riscos que tal revelação acarreta. Agora cabe a você fazer a sua parte. Preparar-se, espalhar a mensagem, ser um farol de conhecimento em meio à escuridão da ignorância e da negação. E se nos encontrarmos um dia, nas terras altas do Brasil, entre os sobreviventes de uma catástrofe que redesenhou nosso país, poderemos olhar nos olhos um do outro e dizer: fizemos o que pudemos. Não enterramos nossas cabeças na areia. Enfrentamos a verdade, por mais assustadora que fosse. E isso, meus amigos, é tudo o que se pode pedir de qualquer ser humano diante do inimaginável. Antes de encerrar, preciso fazer um último apelo. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, vou revelar informações ainda mais detalhadas sobre áreas específicas do Brasil que seriam mais afetadas e sobre sinais de alerta que indicariam a iminência da catástrofe, sinais que você mesmo pode observar e que poderiam lhe dar horas preciosas para evacuar antes que seja tarde demais. Clique no card e confira esse conteúdo essencial para a sua segurança e de sua família. A informação pode ser a diferença entre vida e morte, e é meu compromisso trazer a verdade para vocês, enquanto ainda há tempo. Que Deus proteja o Brasil e todos nós nos dias que estão por vir.